Olá, amigos, olá, amigas. Hoje nós vamos falar sobre bondade e compaixão, o encontro da filosofia budista tibetana com Jesus. O objetivo deste trabalho, dessa palestra, é traçar uma ponte entre os conhecimentos cristãos e os saberes budistas. É muito importante isso porque a filosofia, ela, especialmente a filosofia de Edgar Morin, ele nos fala dessa necessidade da união de saberes para um crescimento. Então, ele diz que a separação entre as disciplinas oculta as conexões e as complexidades que existem nos seres humanos como um todo. E que é preciso um pensamento que isola e separa, é melhor substituir um pensamento que isola e separa por um pensamento que distingue e une. E especialmente neste momento que nós estamos vivendo, de muita incerteza, essas reflexões elas são importantes, porque o próprio Edgar Morin ele diz que as incertezas são ilusões. Então, para nós que somos cristãos, é muito importante aprendermos também com as outras religiões e ver o que é que eles têm que pode nos ajudar a crescer também. Então, eu vou traçar essa palestra, principalmente nesses dois livros, Bondade, Amor e Compaixão, o Dalai Lama, e o Dalai Lama fala de Jesus. Então, ele diz que todas as religiões, elas possuem, de um modo geral, a mesma motivação de amor e compaixão, com um objetivo comum, que é beneficiar a humanidade para um aprendizado e respeito mútuo que promovem harmonia e união. Para o budismo, a compaixão é um sentimento espontâneo de vínculo com todos os seres. E isso é extremamente importante porque, para eles, quando eles fazem algum bem, alguma prece, alguma meditação, eles enviam para o universo, para todos os seres sencientes do universo. Isso demonstrando esse espontâneo vínculo com todos os seres. Em relação ao amor e à bondade, ele fala também que é a verdadeira base da vida social e que a meta da sociedade humana deve ser o aperfeiçoamento caridoso de todos os seres humanos. Para Jesus, quando os discípulos perguntam a ele qual é o maior mandamento, Jesus prontamente responde que o primeiro maior mandamento é ame o Senhor, o seu Deus de todo o coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e o maior mandamento. E o segundo, semelhante a este: ame o seu próximo como a si mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Portanto, por estes dois mandamentos, o amor e a bondade ele permeia na sociedade e torna os homens felizes. Então, o Dalai Lama, neste livro Bondade, Amor e Compaixão, ele faz uma palestra no Constitution Hall em 1979, que foram palestras que ele, quando ele foi nos Estados Unidos, que levou a esse livro, né? Então, ele fala neste livro do cultivo das atitudes harmoniosas. O que são isso? Ele diz que, apesar das diferenças ideológicas e das divergências entre crenças religiosas distintas, ele acredita que a adoção de uma atitude correta, como a compaixão e o amor ao próximo, vão promover uma melhora da sociedade, que é necessário a preocupação com o sofrimento das pessoas, a diminuição do sofrimento das outras pessoas. Então, é nos preocuparmos, sairmos do nosso comodismo e nos preocuparmos com o sofrimento dos nossos irmãos. Então, o pensamento piedoso é a coisa mais preciosa que existe. E que, apesar dos seres humanos não perceberem, mas eles podem desenvolvê-lo. E somente os seres humanos podem desenvolver esse sentimento piedoso. E que a razão e a sensibilidade, ela restringe o egoísmo e gera altruísmo. Tanto é que no budismo, o Dalai Lama, ele ensina meditações para gerar altruísmo. Você pensar nas pessoas que estão nas ruas com fome, doentes, e isso gera um altruísmo, porque existe um movimento de necessidade de ajuda ao outro que sofre.
E aí ele fala também sobre a presença do outro, e o quanto é importante a presença do outro. É um desafio contemporâneo. Vocês sabem que nós estamos vivendo uma sociedade muito individualista. Então, esse desafio, ele está porque é importante ver o outro, e é importante saber como o outro nos percebe, porque isso gera um diálogo, e o diálogo é um agregador. Segundo Dalai Lama, a autenticidade de todas as religiões está em ter bondade no coração, em cultivar as virtudes da compaixão e da tolerância. Essas mesmas virtudes que são necessárias ao diálogo. Então, isso é muito importante porque gera no diálogo a presença do amigo. E aqui nós podemos falar da amizade, e a amizade ocupa um lugar central no cristianismo. Para Cícero e Santo Agostinho, e para muitas outras gerações de pensadores, a amizade era o cerne de todas as experiências do relacionamento humano. A amizade é central na teologia do cristianismo. Jesus mesmo, ao falar aos discípulos na última ceia, ele disse: já não vos chamarei de servos. O servo não sabe os desígnios do seu mestre. Eu vos chamo amigos. Agora eu vos chamo amigos, porque lhes transmiti tudo que aprendi do Pai. Portanto, a amizade, ela é a expressão mais alta da compaixão e a tolerância. E ela também está em outras obras do cristianismo, por exemplo, existe esse livro muito importante da amizade espiritual, do santo Eured de Rivó, que é onde ele diz que foi um monge do século XIII do condado de Yorkshire, onde ele diz que a amizade necessita de uma preparação disciplinada e das provas que a precederam o pleno desenvolvimento da amizade. Quanto a doçura da confiança e da confidência e da intimidade e da abertura entre amigos flui. E vejam quantas amizades no seu nascedouro que poderiam crescer, elas se destruíram exatamente porque é necessário essa preparação disciplinada, as provas que os amigos passam para esse florescimento, né? Então, isso é muito importante porque nos leva a questionamentos sobre o egoísmo e o altruísmo. E aqui ele nos fala sobre o eu, quando você pensa só em você, o meu carro, a minha casa, o meu marido, minha mulher, o meu, são metas egoísticas, é limitado. Quando eu penso nos outros, na humanidade, é ilimitado. Então a gente deve ter uma reflexão. Todos deverão ser usados para eu alcançar a felicidade, ou devo ser a fonte de felicidade do próximo? Então, esse sentimento de apego do eu, ele é limitado, e onde nós temos compaixão só pelos nossos. Mas quando nós pensamos em fazer os outros felizes, é um motivo de grande alegria. Essa é a base da verdadeira compaixão e o amor ao próximo a ser desenvolvido. Por isso que ele sempre fala que a compaixão é a verdadeira essência das crenças, que leva também à compaixão pelo inimigo. A compaixão, nesse princípio, ela estende-se ao inimigo, e a motivação para desenvolver a compaixão é a tolerância e a paciência. Então, na prática da tolerância, o inimigo é o nosso melhor professor. O seu inimigo lhe ensina a ser tolerante. Isso tanto temos na doutrina do budismo, como temos no cristianismo. E no próprio espiritismo, vocês sabem que Kardec nos fala quanto é importante, os espíritos nos dizem o quanto o inimigo é o nosso professor, porque ele está sempre vigilante nas nossas atitudes. O amigo passa a mão na nossa cabeça e teme nos desagradar, nos ofender. O inimigo não, ele vai em cima. Por isso é que o próprio Dalai Lama diz que ele é o melhor dos amigos e o melhor dos professores, né? Jesus, ele nos vai mais adiante e diz, né? Amai vossos inimigos, fazei o bem
aos que vos odeiam, e orai pelos que vos perseguem e caluniam, a fim de serdes filho do vosso Pai que está nos céus, e faz que se levante o sol para os bons e para os maus, e que chova sobre justos e injustos. Porque se só amardes os que vos amam, qual será a vossa recompensa? Não procedem também assim os publicanos? Então Jesus nos coloca num ponto onde nós ponderamos a necessidade de tolerar e amar o inimigo. Inicialmente, nós necessitamos da tolerância e da paciência. Na medida que vai passando o tempo, inclusive nós cremos nas vidas sucessivas, certamente aquele que foi nosso desafeto, nosso inimigo, um dia será o amigo e será o bem amado. Então, eles nos falam também da natureza divina. Por que, que nós temos esses sentimentos dentro de nós? Porque temos uma natureza divina. Então, o Dalai Lama, ele diz assim, em geral, quem possui uma tremenda reserva de paciência e de tolerância tem um certo grau de tranquilidade e calma na vida. Todo mundo quer ser calmo, todo mundo quer ser tranquilo, porque quem não gosta de estar perto de uma pessoa que é calma, que transmite serenidade, todo mundo gosta. E nós nos espelhamos quem tem essa qualidade. Então ele diz ainda, essa pessoa não é só feliz e tem mais equilíbrio em suas emoções, como parece ter mais saúde física e menos doença. Sua vontade é firme e tem apetite e dorme com consciência tranquila. As atitudes sadias aumentam o bem-estar físico. E nós sabemos que, consequentemente, o bem-estar físico, mental, social e espiritual, porque gera uma tranquilidade. A natureza divina também está na doutrina de Jesus, também está no Velho Testamento, e nós vamos encontrar lá no Salmo 82, o Salmo de Asaf, quando ele diz, eu disse, vós sois deuses, isso é o 82:6, e filhos do Altíssimo, todos vós. Jesus, quando estava na festa da dedicação, quando os fariseus o criticavam, porque ele dizia que era filho de Deus, filho do Deus vivo, Jesus diz em João 10:34, não está escrito na vossa lei, eu vos disse, vós sois deuses, que é o que está lá no Salmo 82. Se a lei chamou deuses aquele a quem a palavra de Deus foi dirigida, e a escritura não pode ser anulada, aquele a quem Deus santificou e enviou ao mundo, por que dizes para mim blasfema? Só porque eu disse, sou filho de Deus. O Pai está em mim e eu estou no Pai. Então, Jesus, ele transmitia o que estava lá na lei, o que estava na Bíblia, no Velho Testamento, né? Então, em João 14:12, ele ainda acrescenta, aquele que crê em mim, esse também fará as obras que eu faço, e as fará maiores que estas. E tudo que pedir de alguma coisa em meu nome, eu a farei. Então, isso está a natureza divina que está dentro de nós. E nesse livro, Dalai Lama fala de Jesus, eu escolhi em especial porque existem várias passagens, mas tem essa passagem muito interessante e especialíssima, que é sobre as bem-aventuranças, porque as bem-aventuranças é um verdadeiro cântico de amor, né? Onde Jesus diz, bem-aventurados os pobres de espíritos, porque deles é o reino dos céus, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra, bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, esses serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. E bem-aventurados que são perseguidos pela justiça, porque deles é o reino dos céus. Então, o Dalai Lama ele vai comentar os padres que participavam desse seminário, eles leem e comentam do ponto de vista cristão, e o Dalai Lama vai comentar essa passagem. Ele diz, ao ler estas linhas, penso que as pessoas dispostas a aceitar
as privações e as dores, que a escolha de um caminho implica em eles acumularão recompensas, né? Então, as pessoas que aceitam a provação e as dores, eles sabem que no final terão recompensa. Quanto ao texto sobre a aceitação das privações e da dor e do sofrimento, deixemos de lado a noção de afirmar a beleza do sofrimento. Para os budistas, o Dalai Lama, ele acredita que não existe essa beleza do sofrimento. E vocês sabem que no cristianismo existe a beleza do sofrimento, né? A grande necessidade dessa travessia do sofrimento, as grandes almas, elas são modelos de beleza, não é? Isso existe, de fato, no cristianismo. E o Dalai Lama diz: acredito ser o propósito da nossa existência a felicidade, a busca da felicidade e da realização. Contudo, se não podemos fugir de privação, sofrimento e dores, é essencial aprendermos a olhar essas provas com realismo, a fim de podermos retirar algum benefício da vivência, algum proveito, alguma lição daquela prova. Quantas pessoas passam com muita galardia, com muito realismo por estas provas e nos deixam grandes lições. Isso eu posso dizer a vocês porque já vi muitos pacientes oncológicos passarem e deixarem lições belíssimas, né? Alguns tipos de sofrimento, ele diz, tem solução. Devemos buscar meios de superar esses sofrimentos. Porém, alguns são inevitáveis e insuperáveis. No caso, como estava lhes falando, por exemplo, uma doença oncológica é inevitável e insuperável, né? Nesse caso, é importante desenvolver um estado de espírito para saber lidar com esse sofrimento e talvez aceitar na medida que surjam. Então, para isso, ele diz que para lidar com esse sofrimento é muito importante a vida do Bodhisattva. O Bodhisattva, ele é um conceito essencial do budismo, que é alguém que, tendo desenvolvido a compaixão imparcial a todos, está a caminho da perfeita budeidade, o estado de Buda, o estado de iluminação. E assim dedica sua vida ao bem-estar alheio e segue o voto de conduzir todos os seres a uma completa e perfeita iluminação. E aí ele fala sobre as maneiras de lidar com o sofrimento. E vejam como é interessante. Eles usam muito o caminho do meio. Se o problema tem saída ou solução, não é necessária preocupação. Se o problema não tem saída ou solução, de nada adianta a preocupação. Então ele acha que as bem-aventuranças, elas evocam o princípio da casualidade, que é a nossa lei de ação e reação. Que em sânscrito, o princípio da casualidade é o karma. Então, o princípio da casualidade é a mensagem ética essencial e inerente a todas as mais importantes religiões. Mas nesse livro, exatamente nessa lição das bem-aventuranças, ele afirma que há uma divergência entre budismo e espiritismo, que é o ser divino, Deus. Eles não acreditam que exista um Deus. Mas ele fala uma coisa muito interessante. Vejam o desenvolvimento do pensamento dele. Entretanto, ele acredita ser em alguns aspectos do raciocínio levem a crenças comuns. Então, certas condições e causas levam ao aparecimento de um evento. Se nossa existência deve ter uma causa, se o próprio universo deve ter uma causa, de onde provém essa causa? Se essa causa procede de outra causa, então regredimos ao infinito. Quem criou quem? Criou e acaba levando ao infinito. Para superar essa dificuldade, é útil postular um começo, um criador, né? Então, vocês sabem, isso existe lá na Torá e outros livros sagrados sobre não é? Que um criador, que é impronunciável, incriado. Aceitar, e quando você postula um começo, um criador, é aceitar certas verdades a respeito desse criador. Então, é independente, autocriado, todo-poderoso, incriado. E tem uma onipotência e uma onisciência. Então, o criador seria a última instância, o supremo, a última verdade. E a criatura,
o relativo e o efêmero. Então, aqui nós temos um conceito onde há uma crença comum, um criador e um criado, que leva a um propósito da existência, né? A fé num criador divino é o principal efeito dessa fé. Dá um sentido de motivação, de evolução, rumo à iluminação, rumo à angelitude, é um sentido de urgência ao compromisso do indivíduo em tornar-se um bom ser humano e viver segundo a disciplina ética. Quando se possui esse conceito ou essa fé de se tornar um bom ser humano, se possui um propósito de vida. E isso leva ao desenvolvimento dos princípios morais, né? No Espiritismo, por exemplo, alguns anos atrás, eu me recordo que eu tive a intuição de começar a trabalhar mais em palestras as leis morais, não só para mim, mas para todas as pessoas que me ouviam, porque era o que mais, no momento da nossa evolução, nós estamos precisando, e nós estávamos precisando e sempre precisaremos. As leis morais, ela está na terceira parte do Evangelho segundo o Espiritismo, e ela se compõe de 11 leis. Então, é a lei divina, a lei de adoração, lei de trabalho, lei de reprodução, lei de conservação, lei de destruição, lei da sociedade, lei do progresso, lei de igualdade, lei da liberdade e, por último, a lei de justiça, amor e caridade. E é exatamente na lei de justiça, amor e caridade que, na questão 883, nós vamos ter uma coisa muito interessante, que é uma pergunta que Kardec fez aos espíritos, que é esse grande embate do possuir, o desejo de possuir, se é natural no ser humano, né, no homem. E os espíritos respondem sim, mas quando o homem deseja possuir somente para si e para a sua satisfação pessoal, o que há é egoísmo. E na 883A, ele pergunta, será legítimo? Então, não será legítimo o desejo de possuir? Porque se a pessoa não tiver, ela vai ser um peso para a sociedade. E os espíritos respondem, há homens insaciáveis, que acumulam bens sem utilidade para ninguém, ou apenas para saciar suas paixões. Julgai que Deus vê isso com bons olhos, não é? E em todos os tempos da humanidade, não foi só agora, nós sempre tivemos homens insaciáveis. Ter, cada vez mais, tem mais. Então, aquele que, ao contrário, junta pelo trabalho e tendo em vista socorrer seus semelhantes, pratica a lei de justiça, amor e caridade, e Deus abençoa seu trabalho. Que volta ao que nós estamos discutindo sobre bondade, amor, compaixão, para a harmonia e união de toda a sociedade. Então, as leis morais, elas tornam um bom ser humano, que é ter um propósito na existência, ter uma fé sólida como uma rocha, uma fé raciocinada que motiva a ação, e aqui também une as duas religiões, né? A fé e a atitude compassiva tornam o ser bondoso com uma forte e inabalável convicção. Vocês sabem que no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 19.6, Kardec fala sobre a fé religiosa e a condição da fé inabalável. Então, a bondade, o amor e a compaixão, elas são necessárias para a própria estrutura da sociedade. E o Dalai Lama, ele vai comparar a vida de Jesus com a vida de Buda, né? Ele diz que a essência dos ensinamentos dos dois. A vida do Buda é a essência que se encarna nas quatro verdades. Quais são as quatro verdades? Que é a raiz da doutrina budista. Primeiro, a verdade acerca do sofrimento. Segundo, a origem do sofrimento. E a terceira, a cessação do sofrimento. E quarto, os caminhos para que essa cessação se concretize, né? Então, todo o trabalho do Buda, durante a sua iluminação, quando ele saiu, ele era um príncipe, e quando ele viu mendigos do outro lado, que ele não sabia que existia, aquilo foi um sofrimento para ele. Aí ele foi, através das meditações, ele passou por todo esse processo de avaliar essa verdade acerca do sofrimento, a origem e como cessar esse sofrimento, né? A roda do sofrimento. Então,
A vida do Buda, a essência, ela se encarna nessas 4 verdades. E a vida de Jesus, um exemplo de todas as práticas, de todos os ensinamentos essenciais ao cristianismo. E ele conclui, Dalai Lama, só através de provações, do compromisso e da firmeza dos princípios é que nós crescemos. Então, o Buda e o Cristo puderam crescer espiritualmente e alcançar a libertação, que é a mensagem central para alcançar a libertação e a cessação do sofrimento. Para o Dalai Lama, a figura do Buda, além da sua personalidade, a sua figura e a sua personalidade histórica, foi alguém que aperfeiçoou a natureza humana, evoluiu e se iluminou. Mas algumas escolas pensam no Buda com uma dimensão atemporal e infinita, que é o Buda Sakyamuni, que é o Buda da compaixão. Falava para vocês no início da palestra que o meu professor nos levava a imaginar o Buda da compaixão, né? Então é a origem do estado perfeito, atemporal, do Dharmakaya, o corpo da verdade, que também é conhecido como Nirmanakaya, que é o corpo das emanações, estado perfeito de recursos perfeitos, estado pleno de recursos perfeitos. Então, para os budistas, eles sempre meditam neste Buda da compaixão, que é este estado pleno de recursos perfeitos. Para nós cristãos, e especialmente nós espíritas, os espíritos nos disseram, Kardec perguntou, qual é o modelo mais perfeito para seguir? E na questão 625, os espíritos dizem, Jesus. Então, Kardec pergunta qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de modelo e guia, Jesus, que é o nosso modelo e guia, né? Então, toda a trajetória de Jesus, toda a sua vida, é um verdadeiro esplendor de conduta e de iluminação. Então, eu gostaria muito de indicar para vocês, que não conhecem, o livro Boa Nova, e nesse livro, o Irmão X, ele nos mostra o comportamento de Jesus, como ele se comportava, porque há situações que aparecem nesse livro do convívio com os outros, a presença do outro, muitas vezes ela nos suscita respostas que já temos dentro, que não são respostas adequadas. Então é muito interessante quando a gente vê como Jesus se comporta, né? Então é esse modelo e guia. O Evangelho segundo o Espiritismo, existe uma mensagem muito bonita que está lá no capítulo 11, item 8 de Lázaro, que diz que o amor e a compaixão resumem toda a doutrina de Jesus, porque é o sentimento por excelência. Acrescentei a compaixão, porque o amor ele acaba gerando a compaixão. Então, as duas doutrinas falam a mesma linguagem quando dizem que o amor e a compaixão resumem toda a doutrina para o homem seguir, para se tornar um bom ser humano, e esse é o caminho da evolução. Muito obrigada.